Amém. Aos irmãos que estão chegando nesse momento, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. E como já disse aqui, uma noite gostosa, uma noite de outono, né? E aqui estamos aqui no estúdio da Igreja Evangélica da Paz, na rua Silva Jardim, 503. Esse louvor, eu pedi para o irmão tocar, né? Um louvor que chama muito a nossa atenção e fala muito em nossos corações. E nós somos peregrinos aqui na Terra, né? Mediante as situações que nós estamos passando a cada dia, né? Situações difíceis, situações de muitas percas, de muitas pessoas próximas, né? Irmãos em Cristo, pastores, vizinhos, familiares, né? Que estão passando por essa situação de luto devido a essa pandemia. E o mais triste disso tudo que está acontecendo, na minha ótica espiritual, são as igrejas passando por certas dificuldades, né? É muito triste quando nós vemos igrejas perecendo, né? Um número pequeno de irmãos vindo às igrejas, né? E isso é muito preocupante para nós pastores. É muito triste. Vemos pessoas até mesmo desanimadas, pessoas que não têm mais vontade de ir à igreja, pessoas que estão vivendo situações complicadas. Além dessa pandemia, quando a pessoa se afasta da igreja, se afasta do Senhor Jesus, vem uma tristeza muito grande no seu coração, na sua alma, né? E nós precisamos fazer uma reflexão dessa situação em que a igreja está passando. E aí no cabeçalho, se os irmãos observarem, o título dessa mensagem, né? UTI. O que é uma UTI dentro do hospital, né? É a unidade de tratamento intensivo, né? É um lugar onde pessoas estão em situação crítica, em situação difícil, né? Então, elas vão para a UTI, onde ali elas vão ser assistidas por 2 ou 3 médicos, por equipes especializadas de enfermeiros ou técnicos de enfermagens, 24 horas por dia. E muitas das vezes as pessoas pensam da seguinte forma: a pessoa está na UTI, ela vai morrer. Mas não. A UTI, quando a pessoa vai para a UTI no hospital, é porque realmente ela requer uma necessidade de um tratamento intensivo, né? Os médicos podem estar monitorando ali os enfermos 24 horas, né? Aplicando os remédios que o paciente necessita, né? E muitas das vezes também os pacientes, às vezes, por falta do oxigênio, necessita ser entubado, né? Então, quando um paciente entubado, é porque realmente é uma situação crítica de vida ou morte. Mas nem por isso as pessoas que são entubadas, elas morrem. Pelo contrário, nós temos visto muitas pessoas serem entubadas, né? E hoje já estão nos seus lares, desfrutando ali com a sua família a vida, né? A vida que todos querem. Nós temos aqui uma experiência, o nosso pastor Edson Miranda, né?
que passou por essa situação crítica. Por 2 vezes nosso irmão foi entubado. Por diversas vezes o nosso irmão foi desenganado pelos médicos. Você imagina uma pessoa ir para uma UTI e ser entubada, essa pessoa tem uma melhora, sai, vai para uma semi-UTI ou para um quarto, e essa pessoa de novo tem outra crise, com falta de oxigênio, ela volta de novo para a UTI, é entubada de novo, né? Mas Deus, pela sua misericórdia, podemos assim dizer, o que aconteceu na vida do seu servo, aprove a ele da vida ao seu servo, né? E às vezes nós também temos alguns irmãos, até muitos pastores, que muitas das vezes estão com esse coronavírus, né? E vão para a UTI e lá ficam, morrem. E a gente, nós perguntamos por que acontece com algumas pessoas, essas pessoas, algumas vivem e outras morrem. Como já disse aqui no programa anterior, que cabe a Deus, né? Deus é soberano e Ele sabe o que é melhor para os filhos. Mas muitas das vezes, até diante da morte, nós podemos dar testemunho, né? Como o nosso Deus é um Deus grande e maravilhoso. E nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, que nos conforta e nos consola. Às vezes, um ente querido parte, né? Um irmão parte, um pastor parte, mas Deus conforta a família, os familiares, né? Do seu esposo, da sua esposa, ou dos seus filhos, que partiram. Deus é soberano. E muitas das vezes, como aconteceu com o pastor Edson Miranda, Deus deu vida a ele. E hoje já voltou às suas atividades. Está bem, está se recuperando. Inclusive, quero aproveitar aqui, já de antemão, convidar você, ouvinte, que você esteja aqui num sábado, que é dia de Santa Ceia, aonde o pastor Edson Miranda, que sobreviveu a esse vírus, está aqui dando seu testemunho. Então eu convido você que está em casa nesse momento, principalmente você que não tem vindo à igreja, por algum motivo, muitas das vezes motivo, com medo de contrair essa doença, você tem deixado de vir à casa de Deus. Mas digo que você está errado, né? Porque nós temos que tomar sim precauções, nós temos tomado precauções, né? Distanciamento, asepsia nas mãos, máscara, aquele distanciamento. Você deve vir. Não deixa que esse vírus mate você, mate a sua vida espiritual. Então, o título dessa mensagem é o UTI. Agora nós não estamos mais falando da parte física do ser humano, né? Agora nós estamos falando da UTI espiritual. Muitos irmãos estão na UTI espiritual, estão morrendo, e nós precisamos tomar atitudes, né? Precisamos tomar atitudes, precisamos ver o que nós podemos e devemos fazer por esses irmãos que não têm mais força para vir à igreja, que não têm mais ânimo, não têm mais alegria. E eu digo sempre aqui, nós podemos comparar o nosso corpo, né, físico, como o nosso corpo espiritual, né? Se você deixar de se alimentar, se você deixar de beber, se você deixar de fazer atividades físicas, o que vai acontecer? Você vai começar a definhar, e você vai morrer. Mesma coisa é a nossa vida espiritual. Se você não vem à igreja, não se alimenta da palavra de Deus, não tem comunhão com os irmãos, não tem mais alegria de vir à igreja, você pode estar passando por essa situação e você está indo para uma UTI espiritual. E vou mais longe, você já está numa UTI espiritual, você já está sendo preparado para ser entubado.
Mas nós vamos ver hoje, pela palavra de Deus, que você pode ter novamente uma vida em Cristo. Você vai ver que o nosso Deus é um Deus que nos fortalece. É um Deus que tem misericórdia dos seus filhos. É um Deus que tem piedade. É um Deus que quer ver seus filhos com vida e vida em abundância. Então nós vamos ler aqui a mensagem iniciando. Em Apocalipse, uma situação onde é uma carta escrita, né, às 7 igrejas da Ásia, que fala aqui a respeito da igreja de Éfeso. E essa igreja estava passando por uma situação difícil e teve aqui um alerta do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui para podermos meditar um pouco. Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu o achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Uma palavra de exortação a essa igreja de Efésios. Uma exortação do próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja de Éfeso estava passando uma situação difícil e vem esse alerta, né? Deixaste o primeiro amor. Quantas pessoas têm deixado o primeiro amor? Aí a pessoa pergunta: pastor, quando é que nós deixamos esse primeiro amor? Vou passar para vocês aqui como é que nós deixamos o nosso primeiro amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Nós vemos que essa cidade de Éfeso, hoje, essa igreja está na Turquia, né? E é uma igreja aonde o líder dessa igreja, o pastor dessa igreja, né? O anjo dessa igreja, pode assim dizer, estava passando por uma situação difícil. Esse pastor nós vemos aqui, que é um pastor que trabalhava, tinha paciência, né? Mas também não podia sofrer os maus. E ele também colocou à prova os que diziam ser apóstolos, e não são. E tu achaste mentirosos. Hoje eu vi aqui umas palavras que me chamou muita atenção quando eu bati de frente com esse versículo, né? Que esse anjo dessa igreja, o pastor dessa igreja, tinha colocado os apóstolos, né, à prova, e não tinha achado neles verdade, que eles eram mentirosos. E hoje eu vi aqui que diz assim algumas palavras que chamam a atenção, que passaram para mim hoje. Nenhum profeta da Bíblia foi aplaudido. Você sabia disso? Que nenhum profeta da Bíblia foi aplaudido. Todos foram apedrejados, perseguidos, maltratados, caluniados, crucificados, mas foram aprovados por Deus.
Corra dos aplausos, meu irmão. Corra dos aplausos, pois isso não agrada a Deus. Seja um profeta de Deus, falando a verdade. Ainda que alguns não gostem de ouvir. Eu falei aqui semana passada que muitos ouvidos não gostam de ouvir certas coisas, mas aquilo que o ouvido não gosta de ouvir são as coisas, são as palavras que aquebrantam o coração do homem. Muitas das vezes, quantas vezes, eu sentado, ouvindo a mensagem do preletor, e muitas das vezes aquelas palavras nos tocam no nosso coração. E através daquela palavra nós recebemos o quebrantamento do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes não gostamos de ouvir aquela mensagem, mas Deus quer falar com você através daquela mensagem. Então não deixe de falar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem que falar, seja para quem for. Se você tiver que falar aquilo que as pessoas não gostam de ouvir, desde que seja através da palavra de Deus, que é a nossa bússola, fale. Ainda que muitos não gostem, você tem a obrigação de falar. É melhor temer a Deus do que temer ao homem. Então nós vemos que muitos cristãos estão pensando que precisam trabalhar muito para Deus, né? E ter um ministério destacado dentre tantos, para que assim prove as pessoas que realmente você ama a Deus. Não, não é isso, não. Na verdade, um bom pastor, nós nos referimos aqui na Bíblia, um pastor que era imbatível em seu ministério, como nós vemos aqui, esse anjo da igreja de Efésios, e que desmascarava obreiros falsos. Que desmascarava obreiros falsos. Doa quem doer. Quando você tem a unção do Espírito Santo, fale. Não tenha medo. E esse homem, esse anjo da igreja de Efésios, desmascarou diversos falsos obreiros, pondo-os à prova. Né? Pondo-os à prova. E que não abria a mão da fé por nada, nem mesmo passando por sofrimento. E às vezes, como já li aqui, quantos profetas não foram apedrejados, perseguidos, maltratados e caluniados, crucificados, mas foram provados por Deus. O importante é você ser aprovado por Deus. Não se importe de ser aprovado pelos homens. Não, não se importe. Mas sim ser aprovado por Deus, a quem devemos toda a honra e toda a glória. E diz aqui, vou ler de novo, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos, e não são, e descobriste que são mentirosos, e tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Assim diz o Senhor Jesus nesta noite. Repare que o perfil desse pastor é imbatível, né? Um homem cheio de fé, um homem que agradava a Deus, um homem, podemos dizer, firme nos caminhos do Senhor Jesus. E que até hoje muitos de nós desejamos alcançar. Mas veja agora a advertência do Senhor Jesus para esse pastor. Um pastor, nós podemos dizer, digno, pastor corajoso,
pastor que colocou à prova os falsos profetas, os falsos apóstolos, um pastor que tinha e amava a palavra de Deus, amava o Senhor Jesus Cristo, mas olha só o que o Senhor Jesus diz para esse homem: todavia, eu tenho contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrependa-te, e faz as primeiras obras. Senão, eu verei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro. Né? Desculpe, candelabro, né? Que é uma espécie de luminária com vários braços, que era colocado no teto. Então, esse candelabro é uma espécie de luminária com vários braços, que é colocado no teto. Então, aqui, uma exortação para que esse anjo da igreja se arrependesse, né? Lembra, portanto, de onde caíste, arrepende e faz as primeiras obras. Senão virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro do seu lugar, se não se arrependeres. Então está aqui uma advertência para esse homem de Deus. E hoje eu digo para você, é tempo de voltar ao primeiro amor. Mas o que é o primeiro amor, você me pergunta? É tempo de voltar ao primeiro amor? Mas o que é o primeiro amor? Vou dar aqui alguns exemplos dos primeiros amores, né? Do primeiro amor, né? Primeiro amor que nós devemos ter é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a primeira coisa é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, muito importante também, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o segundo, o amor ao próximo, faz parte daquele amor que nós adquirimos quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. A terceira, a caridade. Devemos sim fazer a caridade. Deixa eu ver aqui. Em Tiago, que fala sobre a caridade, no capítulo 2, versículo 14 a 16. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 6, a 16, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então, nós devemos ter caridade, ajudar os necessitados. Se você diz que tem fé, mas não ajuda os necessitados, a tua fé é vã. Então devemos ter, sim, essa responsabilidade, que é ter a caridade de ajudar os nossos próximos, principalmente os da nossa casa. Depois, outra situação também, que fala do nosso primeiro amor, né? É o perdão. Vamos ver aqui mesmo em Efésios 4:32, que fala aqui a respeito do perdão.
Efésios 4:32, que diz assim: antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. É uma exortação. Quem fala? A palavra de Deus. Que nós devemos o quê? Perdoar uns aos outros. Sermos misericordiosos. Diz aqui a palavra. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Se você não perdoa, como Deus poderá te perdoar? Você tem que tomar uma iniciativa. Se você tem algo contra seu irmão, chega ao seu irmão, converse com o seu irmão, peça perdão para o seu irmão e tenha comunhão com o seu irmão. Normalmente, quando eu dirijo uma ceia do Senhor Jesus, eu sempre trago algumas palavras que nos chamam muita atenção ao participarmos da Santa Ceia do Senhor. E nós temos que estar embasados nessa situação para que possamos participar da Santa Ceia do Senhor. Agora me lembrei aqui, está em 1 João. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 7 a 9. Vamos começar aqui no 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Está aqui em 1 João, no capítulo 1, no versículo 5 a 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Então a palavra nos diz aqui, se nós não tivermos comunhão com nossos irmãos, nós não estamos na luz, nós estamos em trevas. É uma palavra de exortação, é uma palavra de orientação, é uma palavra do próprio Senhor Jesus. Está dizendo aqui, através do apóstolo João. Né? Então, nossos pecados serão purificados desde o momento que nós tenhamos comunhão com nossos irmãos e perdoamos também os mesmos. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós não estamos com comunhão com Deus. E o sangue de Jesus não vai nos purificar de todo pecado. Então, sim, se você tem alguma coisa com o seu irmão, se aproxime do seu irmão o mais rápido possível. Peça misericórdia a Deus se você não tem coragem para tal coisa. Mas não deixe de tomar essa atitude, para que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifique de todo o pecado. Então, o perdão, devemos também ter a misericórdia, sermos misericordiosos, temos que ter gratidão a Deus de tudo que Ele tem nos dado e tem nos feito, né? Quando nós levantamos de manhã cedo, assim, quando nós levantamos nosso leito, que nós já respiramos, passando a noite respirando o ar que Deus nos dá, né? Quando nós levantamos de manhã, o ar, o oxigênio que Deus tem nos dado, nós temos que ser gratos a Deus, sim. Isso é misericórdia de Deus. Sermos gratos é termos gratidão
Temos louvor a Deus de coração, louvar a Deus de todo o nosso coração. Devemos ser piedosos. O que é ser piedosos? Ter piedade daquelas pessoas que estão em situação difícil, situação complicada, passando necessidade. Quantas crianças órfãs nas ruas, nessas noites frias? Quantas pessoas de idade passando por tal situação? Devemos ser piedosos. Diz lá em Atos 20, 35. Devemos também estudar a palavra de Deus com o intuito de trazer Cristo para dentro de nosso coração. Só através da leitura, só através da mensagem é que nós podemos trazer Cristo para o nosso coração. Agora existem aqui os 3 passos básicos para saber como restaurar o primeiro amor. Olha, preste muito bem atenção agora. Se você se encontra numa UTI espiritual, é momento agora de tirar essa intubação através da palavra, você acordar, despertar desse sono espiritual e voltar a Deus. Primeira coisa que devemos fazer é arrependimento. Foi o que o Senhor Jesus disse para o anjo da igreja de Efésios. Vê aonde você caiu. Vê aonde você caiu, meu irmão. Se arrependa. A primeira coisa a fazer é nós examinarmos a nós mesmos. Como na leitura lá de 1 Coríntios 11, 23 e diante, que nós, antes de participarmos da Santa Ceia, devemos examinar-nos a nós mesmos. O que é examinar a nós mesmos? É nós voltarmos lá para trás um pouquinho, voltarmos um pouquinho para trás, fazer uma reflexão, pedir perdão a Deus, pedir misericórdia de Deus para que nos levante, para que nós possamos voltar a ter o primeiro amor. Então o arrependimento é a primeira coisa que devemos fazer. É lembrarmos dos nossos pecados esquecidos e arrependermos deles. O próprio Senhor disse isso em Apocalipse, como já lemos aqui. Amar a Deus na prática e não somente nas palavras. Muitas das vezes é muito fácil falarmos, difícil é o quê? É guardarmos e praticarmos a palavra de Deus. E quando eu falo isso, meus irmãos, não estou falando só para você não. Pode ter certeza disso. Estou falando primeiramente para mim, como pastor. Reconheço que eu sou um miserável pecador. Reconheço as minhas limitações. Reconheço que eu necessito da misericórdia de Deus todos os dias da minha vida. Porque se eu falar que não sou um pecador, conforme diz a palavra, eu sou mentiroso. Nós somos mentirosos, somos pecadores sim. O importante é reconhecermos e buscarmos a misericórdia de Deus. Então, amar o próximo também na prática, exercendo misericórdia, perdão, longanimidade e autossacrifício às vezes. Precisamos, às vezes, fazer autossacrifício. Às vezes, pedir perdão é difícil. É difícil, mas temos que quebrar o nosso orgulho, e fazer que Deus quebrante o nosso coração. Esses 3 passos para voltar ao primeiro amor só terão efeito mesmo se conseguirmos colocá-los em prática e não ficarmos só nessa leitura aqui nessa noite. Agora vamos ver aqui, porque as horas passam muito rápido, Passam muito rápido mesmo. Há certos indicadores e sintomas que os médicos, quando vamos a uma consulta, fui uma consulta agora esses dias, vinha sentindo algumas dores de cabeça, há uns 2 meses, fui no pronto-socorro de emergência da Santa Casa, e no momento ali me deram alguns medicamentos,
fiquei bom por 2 dias, depois as dores voltaram, voltei de novo na emergência, tomei remédio, as dores voltaram. Aí a médica falou, você tem que procurar um especialista, um neurologista. Então, o que eu fiz? Marquei com o neurologista, já passei pelo neurologista, e o neurologista me pediu uma tomografia da minha cabeça. Então, ela vai fazer um diagnóstico no momento do que? Do que ela vê a minha tomografia. Mesma coisa a gente, na vida espiritual. Nós temos que ver para nós mesmos, dentro de nós, o que está acontecendo. O que está pegando? Por que eu estou nessa situação? Por que eu não tenho ânimo? Por que eu não tenho ânimo de ir à igreja ouvir a palavra? Por que eu não tenho ânimo de ir à igreja para estar em comunhão com meus irmãos? Por que eu não tenho ânimo nem mesmo de ir à Santa Ceia do Senhor? Então, nós vamos no médico, a primeira coisa que ele faz é tirar a nossa temperatura para ver como está, né? Também ele pede alguns exames de sangue para ver como está, se tem algum sinal de alerta. Então, assim que funciona na vida física, também assim funciona na vida espiritual. Para não perdermos tempo, que a hora já está avançando, vamos falar aqui primeiramente, nós devemos se ater, né? Quando uma igreja está passando por uma situação difícil, uma situação complicada, o que está acontecendo? O anjo da igreja tem que ter aqui uma percepção, tem que ter uma visão, tem que ser um médico. Ele vai fazer um diagnóstico da sua igreja. O que está acontecendo? Primeira coisa que nós podemos ver, né, quando uma igreja não está indo bem, é a diminuição no número da presença de pessoas no culto. Quando o número de pessoas no culto está pequeno, tem algum problema. Nós precisamos o quê? Rever essa situação, pedir a Deus que nos mostre o que nós podemos fazer para que a nossa igreja possa crescer. Segundo, já falei aqui, a diminuição da frequência de comparecimento de membros da igreja, né? Este é um sintoma, é a explicação número 1 da diminuição da frequência aos cultos na maioria das igrejas. É uma igreja que está acontecendo isso? Não. São diversas igrejas sérias. Eu saio daqui, vou para São Vicente, passo por dezenas de igrejas, e quando eu passo por essas dezenas de igrejas de diversas denominações, igrejas vazias. Então precisamos nos ater a essa situação. Outra coisa, falta de alegria, né? E vivacidade no culto de adoração. Falta vida no culto de adoração, né? Esse sintoma é subjetivo. Mesmo assim, é muito importante. A maioria das pessoas percebe quando um culto de adoração é vibrante, morno ou morto. Isso não quer dizer que você precisa sair gritando, sair rodopiando, né? Caindo, para que seja um culto, esse culto seja um culto assim, de vivacidade, de adoração, não. Devemos cantar de todo o coração, de toda a nossa alma. Então a falta de alegria e vivacidade no culto de adoração também mostra aqui um diagnóstico que a igreja não está indo bem. Outra situação é pouco fruto de evangelismo. Uma igreja que não faz evangelismo é uma igreja que está passando uma situação difícil e está doente, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu a ordem para nós irmos pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê está condenado. Então evangelizar é o mandamento de Deus. Se a igreja não evangeliza, é uma igreja que está com problemas seríssimos. É uma igreja que pode estar entubada. Outra situação que nós também podemos dizer é vemos pouquíssimos convidados nos cultos de adoração. Antigamente, eu me lembro perfeitamente, isso já há mais de 50 anos atrás, né? 50 anos atrás, estou com 62 anos,
Eu tinha 12 anos quando aceitei a Cristo como Senhor e Salvador. O meu pastor na época era presbítero, pastor Natanael Rinaldi, que faleceu, grande homem de Deus, que deixou marca para nós, né? Nos ensinou muito. A primeira coisa do pastor Natanael, na sua vida, o seu amor pela obra de Deus, era evangelizar. Era sair nas ruas evangelizando. Eu me lembro, pequeno, 12 anos de idade, 13 anos, 14 anos de idade, todo domingo, depois do almoço, por volta das 3 horas da tarde, nós saímos à mocidade para evangelizar. Era um costume, ganhar alma, sede de ganhar alma. Hoje já não temos mais esse hábito. Nós estamos doentes. Precisamos rever isso. Outra situação é guerra sobre o louvor. Sim, elas ainda existem em muitas igrejas. Isso é muito triste quando existem essas situações de guerra sobre o louvor. Pessoas querendo ser melhor do que os seus próprios irmãos que estão ali junto. Naquela divisão, aqueles grupinhos, né? Só eu vou louvar nessa noite, só eu vou louvar no culto de Santa Ceia, só eu vou louvar no culto de quinta-feira, de terça-feira, somente eu, não dando oportunidade para outras pessoas louvar, cantar para o Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos, devemos fazer para o Senhor Jesus. Então, se tem uma situação que o inimigo ataca, e isso eu conheço muito bem, ataca ferozmente a igreja, é um departamento de louvor, muita intriga, muitos querendo ser melhor do que outros. Não, que eu canto melhor do que você. Cansado de ver isso. Tem que acabar com isso. Quando louvarmos, é louvarmos para Deus e não para as pessoas que estão nos assistindo na igreja. Louvar para Deus. Dar oportunidade para todos. Louvarem a Deus. Isso é muito importante. Não tenha isso como uma afronta, mas tenha isso como uma palavra que quebrante o seu coração. Outra coisa também para nós acabarmos, expectativas fantasiosas sobre o cuidado pastoral. Igrejas doentes, vêm pastores e outros líderes como mão de obra para fazer todo o trabalho do ministério da igreja. Então, muitos membros acham que os pastores, né, têm a obrigação de fazer toda a obra do ministério. Não. O nosso ID é para todos nós. É pastores, é presbíteros, é diáconos, é os irmãos do louvor, é os irmãos que estão sentados nos bancos das igrejas, é o ID do Senhor Jesus. Não é trabalho só do pastor, mas de toda a igreja. Então, uma igreja doente é uma igreja que vê que acha que o ministério pastoral tem que lidar com todas as situações. Não devemos dividir a carga. Assim diz a palavra. Nós devemos dividir, para não ficar pesado nem para um e nem para outro. Então, eu quero deixar aqui essas palavras. Não tenha como ofensa. E quando eu preguei essas palavras, quando eu preparei essas palavras, primeiramente eu pensei em mim, na minha pessoa como pastor, aquilo que eu estou precisando, que eu estou necessitando, sei que sou falto, sei que sou falho, tenho as minhas limitações. Quando eu coloquei essa palavra aqui, que eu estudei essas palavras, eu falei, Deus tocou no meu coração, falou comigo. Então não tenha isso por ofensa, mas tenha por um quebrantamento no seu coração. Que Deus possa, a partir de hoje, mostrar um novo oriente para os nossos líderes. Que possa tocar em nosso coração e que possamos fazer a obra do Senhor com amor, com alegria, ainda que possamos sofrer agravos, sofrer perseguições. Então, vamos orar nesse sentido e vamos despertar. Telefone para o seu irmão que não tem vida à igreja. Converse com ele. Convide ele. Leve uma palavra de ânimo. Ore por ele. É isso que devemos fazer. Então vamos orar nesse sentido.
né? Que Deus possa estar nessa noite chamando nossa atenção e nos mostrando as nossas necessidades. As necessidades que temos. Para que Jesus possa tocar em nosso coração, que possamos ser servos fiéis a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos ser gratos a Ti por esta noite abençoada, aonde aqui pudermos estar falando, Senhor, a respeito da igreja de Efésios, que passava por uma situação difícil. Uma situação tão difícil, Senhor, que hoje Éfeso já não existe mais essa igreja. Essa igreja de Éfeso é uma igreja que dormiu. É uma igreja que dormiu e não acordou mais. Então, eu peço, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, Senhor, que Tu possa nos ajudar, que Tu possa nos dar força. Essa igreja de Éfeso, que hoje é a Turquia, né? E que já não existe mais o Evangelho. Não existe mais o Evangelho. Porque nós vemos, ela se perdeu. Ela perdeu o primeiro amor. Ela perdeu o primeiro amor. Mas nós te pedimos, Senhor, pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores, pelos nossos dirigentes, pelo anjo da nossa igreja, Senhor. Alerta, Senhor, abre os olhos. Tem misericórdia, Senhor, da gente, Senhor, nos ajuda. Precisamos da Tua ajuda, Senhor, para pastorear a Tua igreja. E pedimos também pelos nossos irmãos, aqueles que estão fracos na fé, Senhor. Renova suas forças físicas e espirituais. Desperta, Senhor, nesta noite. Que eles possam voltar para a Tua casa, Senhor, o mais rápido possível, Senhor. Pois a Tua vinda está tão próxima, Senhor. As profecias estão acontecendo a cada dia, Senhor. E nós estamos vendo, Senhor, que Tu estás pronto para levar a Tua igreja. Nos espera nesse sentido, Senhor. Eu te peço a Tua ajuda, Senhor. Ajuda os nossos pastores. Pastor presidente, Senhor, aqui da Igreja Evangélica da Paz. Abençoa o Teu servo. Abençoa a sua família, Senhor. Dá ao Teu servo, Senhor, tudo aquilo que ele necessita, Senhor. E Tu conheces o seu coração. Abençoa, Senhor, minha esposa, minha filha, os nossos filhos, os filhos dos Teus servos, os pais, os tios, nossos parentes, Senhor, aqueles que ainda não Te aceitaram como único e suficiente Salvador. Que Tu possas nos usar para levar uma palavra de quebrantamento, uma palavra que quebra o coração, Senhor, que esmiuça o coração, Senhor, que essas pessoas possam se voltar para Ti, se arrepender de seus pecados, Senhor, e andar nos Teus caminhos. É o que nós Te pedimos, Senhor, Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pela live e através da rádio. Que Deus vos abençoe e uma boa noite a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.